Fala pessoal, tudo bem com vocês? Devemos usar um dispositivo UDR apenas como geral ou devemos usar ele também nos circuitos individuais? Então, se você tem essa dúvida, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes, pessoal, se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Não esquece de ativar o sininho das notificações para vocês serem avisados quando a gente postar vídeos novos. Essa é uma questão bastante interessante. Algumas pessoas acabam montando apenas um IDR geral no quadro de distribuição de carga. Mas será que dessa forma está certo? Ou devemos instalar o dispositivo UDR de forma individual, assim como fazemos com os disjuntores? Pessoal, para responder essa dúvida, vamos verificar o que a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, diz a respeito do dispositivo UDR nas instalações. No tópico 5.1.3.2.2, informa quais os casos em que o dispositivo UDR de alta sensibilidade, que é o DR com corrente diferencial residual de 30 mA, é obrigatório. Veja que no item A informa que deve ser utilizado em circuitos que sirvam pontos de utilização contendo banheira ou chuveiro. Nesse caso, o uso do dispositivo UDR no circuito do chuveiro ou banheira é obrigatório. No item B, deve ser utilizado em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação. Então, pessoal, tomadas de jardim, por exemplo, deve conter o dispositivo DR também. Já no item C, deve ser utilizado o dispositivo DR em circuitos de tomadas internas, mas que possam alimentar aparelhos externos à edificação. Um exemplo disso são tomadas internas que ficam próximos à porta ou janelas, que é normalmente utilizada para ligar uma máquina de lavagem de alta pressão, por exemplo. Também deve ser utilizado o IDR nessas tomadas. No item D, diz que o DR deve ser utilizado em locais de habitação que sirva de utilização como cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagens e demais locais internos que possam ser molhados em uso normal ou devido a lavagens. O item E é basicamente a mesma informação do item D, mas mencionando que são para locais não residenciais. Podemos ver, pessoal, que basicamente a utilização do dispositivo DR é obrigatória em locais onde a exposição ao choque elétrico é maior devido às condições úmidas do local, que é o caso do chuveiro, tomadas de áreas externas ou até mesmo tomadas que sejam internas, mas que possam ligar aparelhos que sejam externos à residência. Outro detalhe importante é que no item D, onde menciona a obrigatoriedade em cozinhas, copas-cozinhas, garagens, não diz que a utilização é apenas em circuitos de tomadas, diz que é para circuitos desses locais. Então podemos entender que o circuito de iluminação também deve ser protegido com o dispositivo DR. Mas pessoal, há uma nota nesse tópico que diz que o circuito de iluminação pode ser excluído do IDR caso a altura do ponto de iluminação seja de 2,5 metros ou maior. Abaixo dessa altura também deve ter o IDR no circuito de iluminação. Pessoal, agora que vimos o que a norma diz a respeito da utilização do dispositivo DR, podemos entender que ela não diz que o dispositivo DR deve ser instalado apenas como geral, ou que deve ser instalado apenas nos circuitos. Na verdade, há uma nota também no mesmo tópico que vimos agora há pouco, que diz que a proteção do dispositivo DR pode ser nos circuitos de forma individual, por ponto de utilização, por circuitos ou até mesmo por grupos de circuitos. Assim, pessoal, a utilização de um IDR apenas como geral, ela não está errada. Dessa forma, estará protegendo contra choques elétricos todo o grupo de circuitos, seja iluminação ou tomadas. E qual é a desvantagem dessa forma? Caso ocorra uma falha em algum dos circuitos, toda a instalação ela será desligada.
Já se utilizarmos o DR apenas nos circuitos que a norma menciona, cada um terá a sua proteção individualizada. Mas, pessoal, teremos uma desvantagem também. Dessa forma, ficamos sem a proteção contra as correntes residuais para o restante da instalação. E caso ocorra um incêndio devido a uma falha na isolação em um ponto de iluminação da sala ou de um quarto, por exemplo, não vai haver um dispositivo DR para proteger a instalação e desconectar a energia elétrica. O ideal para uma proteção plena é utilizar tanto um dispositivo DR como geral e também nos circuitos obrigatórios. Mas, pessoal, aí é que vem o detalhe também dessa associação de IDRs. Fazendo isso, devemos garantir a seletividade entre os dispositivos DR. Não resolve nada se tiver uma falha em um chuveiro que tiver um dispositivo DR para ele, por exemplo, e o DR que atuar for o IDR geral. Por isso, pessoal, para os circuitos que sejam obrigatório a utilização do dispositivo DR, devemos utilizar um dispositivo com alta sensibilidade, que é com corrente diferencial residual de 30 mA, já que é para a proteção das pessoas contra choques elétricos. Agora, para o IDR geral, é interessante utilizar um dispositivo com a sensibilidade um pouco mais baixa. Normalmente é utilizado para o geral um com 300 mA. Isso porque a função desse dispositivo é proteger a instalação contra as correntes residuais que possam causar um incêndio, por exemplo. E assim garantimos uma seletividade entre os dispositivos DR. Se houver uma falha em algum dos circuitos, ele irá atuar apenas no circuito com a falha. Agora, caso ocorra uma falha de maior intensidade na instalação, quem irá atuar será o geral, impedindo maiores danos à instalação. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa questão da utilização do IDR como geral e também para cada circuito. Se você gostou do que foi passado, deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Deixa nos comentários dúvidas ou sugestões que vocês tenham também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.